No início do século XX, quando o mundo acreditava que a engenharia havia domado a natureza, um navio surgiu como símbolo máximo da confiança humana. Seu nome era RMS Titanic. Construído nos estaleios da Harland and Wolff, em Belfast, ele não era apenas um transatlântico, era uma promessa, uma declaração de poder, uma afirmação de que o progresso havia vencido o imprevisível. Idealizado pela companhia White Star Line e financiado pelo magnata J.P. Morgan, o Titanic fazia parte de um ambicioso projeto: criar os maiores e mais luxuosos navios já vistos. Ao lado de seus irmãos, o Olympic e o Britannic, ele representava a supremacia industrial britânica. Mas havia algo diferente, algo que o tornava maior que todos. Ele era anunciado como praticamente inafundável. Essa palavra ecoou pelos jornais, pelos portos e pelas conversas da elite europeia e americana. Inafundável. A crença não vinha do nada. O Titanic possuía um sistema de compartimentos estanques que, em teoria, permitiria que o navio permanecesse flutuando mesmo com várias áreas alagadas. Era tecnologia de ponta para a época. Era confiança transformada em aço. Quando deixou o porto de Southampton em 10 de abril de 1912, multidões se reuniram para assistir à partida. Havia música, despedidas emocionadas e expectativas elevadas. Entre os passageiros estavam alguns dos nomes mais ricos do mundo, como John Jacob Astor IV e Benjamin Guggenheim. Também estavam centenas de imigrantes da terceira classe, carregando sonhos simples mas imensos: uma nova vida na América. O capitão escolhido para comandar a viagem inaugural era Edward Smith, um veterano respeitado que planejava se aposentar após essa travessia. Para muitos, não havia escolha mais segura. A tripulação era experiente, o navio era o mais moderno do mundo. O Atlântico parecia apenas um detalhe no caminho. A bordo, o luxo era quase inacreditável. Escadarias majestosas, restaurantes refinados, piscinas, salas de leitura, academia. A primeira classe experimentava um nível de conforto comparável aos melhores hotéis da Europa. A segunda classe oferecia comodidade acima da média para a época. A terceira classe, ainda que simples, era surpreendentemente organizada e limpa em comparação com outros navios. Mas por trás da grandiosidade havia pressões invisíveis. A travessia inaugural era mais que uma viagem, era uma vitrine. A White Star Line precisava impressionar. Precisava provar que seu investimento gigantesco valia a pena. Velocidade e pontualidade eram parte do espetáculo. Cada milha percorrida reforçava a imagem de superioridade. Nos dias seguintes, o Titanic fez escalas em Cherbourg e Queenstown antes de seguir rumo ao Atlântico aberto. O clima era favorável. O mar parecia calmo demais, quase como um espelho. Essa calmaria, porém, escondia um perigo silencioso. Mensagens de alerta começaram a chegar pelo rádio. Outros navios relatavam a presença de icebergs no caminho. Avisos claros, coordenadas específicas. O Atlântico Norte naquela primavera estava mais traiçoeiro do que o normal. Ainda assim, o Titanic manteve sua velocidade elevada. Não era imprudência descarada, era confiança. Confiança na engenharia, confiança na experiência do capitão. Confiança na ideia de que nada poderia realmente ameaçar aquele gigante de aço. Enquanto isso, a vida a bordo seguia vibrante. Jantares sofisticados na primeira classe, música ao vivo ecoando pelos corredores, conversas animadas sobre negócios, política e futuro. Na terceira classe, famílias cantavam canções tradicionais e falavam sobre o recomeço na América. Havia esperança em cada canto do navio. Mas sob a superfície daquela noite estrelada, blocos de gelo flutuavam silenciosos, invisíveis na escuridão. O mar estava tão calmo que não havia ondas quebrando na base dos icebergs, o que normalmente ajudaria na identificação do perigo. A lua não iluminava o horizonte. Era uma noite fria e clara, bonita demais para parecer ameaçadora. A tensão ainda não era sentida pelos passageiros. Eles dormiam tranquilos, confiantes no mito do inafundável. A tripulação seguia suas rotinas. Na sala de rádio, operadores trabalhavam transmitindo mensagens pessoais dos passageiros, muitas vezes priorizando esses recados pagos em vez dos avisos de gelo. Nada parecia urgente.
Nada parecia fora de controle. Mas a história já estava em movimento. Cada decisão tomada, cada mensagem ignorada ou subestimada, cada nó de velocidade mantido contribuía para um desfecho que ninguém a bordo conseguia imaginar completamente. O Titanic avançava pelo Atlântico como um símbolo da arrogância involuntária de uma era que acreditava ter dominado a natureza. A ideia de que algo pudesse derrotá-lo parecia absurda. Era grande demais para falhar, moderno demais para sucumbir, prestigiado demais para cair. E é justamente aí que nasce a verdadeira tensão dessa saga. Não na colisão que ainda não aconteceu, não no iceberg que ainda não surgiu diante dos vigias, mas na convicção absoluta de que o desastre era impossível. Porque às vezes, o maior perigo não é o que vemos no horizonte, é aquilo que acreditamos que jamais poderá nos atingir. A noite de 14 de abril de 1912 começou como qualquer outra no Atlântico Norte. O ar estava gelado, mas o céu estava claro. As estrelas brilhavam com intensidade rara, refletidas num mar tão calmo que parecia sólido. A bordo do RMS Titanic, a maioria dos passageiros já havia se recolhido após o jantar. Risadas ainda ecoavam nos salões da primeira classe. Na terceira classe, conversas animadas falavam sobre o futuro na América. Tudo parecia normal, seguro, controlado. Mas nos mastros mais altos, 2 vigias observavam o horizonte escuro sem o auxílio de binóculos. Eles haviam sido esquecidos em um armário trancado antes da partida. Dependiam apenas da própria visão para identificar qualquer ameaça. O mar, incrivelmente calmo, tornava o trabalho ainda mais difícil. Sem ondas quebrando na base do gelo, os icebergs se tornavam sombras quase invisíveis contra a escuridão. Na sala de rádio, operadores recebiam mais avisos de gelo vindos de outros navios. Alguns foram repassados à ponte de comando. Outros, considerados menos urgentes, ficaram em segundo plano diante do fluxo intenso de mensagens particulares dos passageiros. A confiança ainda dominava cada decisão. O navio era considerado praticamente inafundável. A velocidade foi mantida. Pouco antes das 11h40, um dos vigias percebeu algo diferente. Uma massa escura, alta demais para ser apenas uma ilusão. Ele tocou o sino 3 vezes e telefonou imediatamente para a ponte. A pergunta foi direta: "O que você vê?" A resposta foi curta: "Iceberg bem à frente." O oficial ordenou uma manobra imediata: virar o leme, acionar as máquinas para reduzir a velocidade. O gigante de aço começou a responder, mas não com a agilidade de uma embarcação menor. Foram segundos longos demais. O casco deslizou ao lado do iceberg e um som estranho percorreu o navio. Não foi uma explosão, não foi um impacto brutal, foi um rasgo contínuo, como se alguém estivesse abrindo uma lata gigantesca de metal. Muitos passageiros quase não perceberam. Alguns sentiram uma leve vibração, outros notaram apenas uma pausa sutil no movimento das máquinas. Aparentemente, nada grave havia acontecido. Na sala de inspeção, porém, a realidade começou a se revelar. A água entrava rapidamente em vários compartimentos dianteiros. O sistema de compartimentos estanques era avançado para a época, mas tinha um limite. O Titanic podia flutuar com até 4 compartimentos alagados. O problema é que 5, talvez 6 estavam comprometidos. Quando o engenheiro-chefe avaliou a situação, o silêncio tomou a conta. A conclusão era inevitável. O navio iria afundar, lentamente, mas sem possibilidade de salvação completa. A estimativa inicial era de pouco mais de 2 horas. O capitão Edward Smith recebeu a notícia que nenhum comandante deseja ouvir. O navio que representava o auge da engenharia estava condenado. A decisão foi tomada: preparar os botes salva-vidas. E então surgiu outra verdade desconfortável. O Titanic não tinha botes suficientes para todos a bordo. A legislação da época exigia uma quantidade baseada na tonelagem antiga, não no número real de passageiros. Havia espaço para pouco mais da metade das pessoas. A ordem foi clara: mulheres e crianças primeiro. Na primeira classe, comissários batiam nas portas pedindo que os passageiros vestissem coletes salva-vidas como medida de precaução. Muitos riram, achando exagero. Alguns recusaram-se a sair do conforto das cabines aquecidas para enfrentar o frio do convés. O navio parecia firme demais para inspirar pânico.
Na terceira classe, a informação demorou mais a circular. Barreiras físicas e a falta de comunicação clara criaram confusão. Algumas famílias não entendiam o que estava acontecendo, outras hesitavam em se separar. Os primeiros botes foram lançados com capacidade muito abaixo do máximo. O medo percorria lentamente o convés. Os marinheiros tentavam organizar as saídas, mas nem todos estavam preparados para uma tarefa tão caótica. A principal preocupação não era a falta de botes, mas a incredulidade diante de uma eventualidade considerada impossível. O navio afundava lentamente, inclinava-se lentamente, e cada grau de inclinação diminuía a confiança. A água gelada do Atlântico parecia lenta para fazer sentir seu avanço implacável contra o aço. A primeira parte do naufrágio ainda não era uma explosão de pânico. Era de que as estruturas não suportassem peso total. A hesitação custou lugares preciosos. Enquanto isso, a inclinação do navio tornava-se cada vez mais perceptível. A água avançava silenciosamente pelos corredores inferiores. Trabalhadores tentavam conter o inevitável. Bombas funcionavam sem parar, mas o oceano era implacável. Cada minuto confirmava o que antes parecia impossível. O inafundável estava cedendo. No convés, a banda começou a tocar, não para celebrar, mas para acalmar. A música flutuava pelo ar congelante enquanto os botes desciam, um a um. Alguns homens aceitaram o destino com dignidade, outros imploraram por uma chance. Histórias de coragem e desespero se misturavam sobre o céu estrelado. A proa afundava gradualmente, levantando a polpa em direção ao céu. Agora já não havia como negar. O navio estava morrendo. O símbolo da confiança humana enfrentava a força silenciosa da natureza. E naquele instante, no meio da escuridão absoluta do Atlântico, a grande pergunta deixava de ser como isso aconteceu. A pergunta passava a ser quem sobreviveria para contar. À medida que os minutos avançavam após a colisão, o destino do RMS Titanic deixava de ser uma possibilidade distante e se tornava uma realidade inevitável. A inclinação da proa era agora visível a olho nu. O convés já não estava nivelado. Objetos começavam a deslizar lentamente. A água, antes confinada aos compartimentos inferiores, avançava com determinação silenciosa. Os botes salva-vidas continuavam a descer, mas o tempo era cruel. Muitos ainda relutavam em entrar. O navio parecia grande demais para realmente desaparecer. Havia luz, havia música, havia ordem aparente. Como algo tão grandioso poderia simplesmente sumir no oceano? O capitão Edward Smith circulava pelo convés, o peso da responsabilidade estampado no rosto. Ele sabia o que os passageiros ainda resistiam em aceitar. Cada bote lançado representava uma despedida definitiva, e cada espaço vazio dentro deles era uma oportunidade perdida. Na terceira classe, a situação tornava-se mais desesperadora. Corredores inclinados, portas fechadas, dificuldade de orientação. Famílias tentavam subir aos convéses superiores enquanto a água já molhava seus pés. O frio era cortante, quase insuportável. O Atlântico Norte naquela primavera não oferecia misericórdia. A banda continuava tocando. Não há certeza absoluta sobre qual foi a última música, mas relatos falam de melodias calmas, quase solenes. O som dos instrumentos misturava-se ao rangido metálico da estrutura sob tensão. O Titanic, orgulhoso e imponente horas antes, agora gemia sobre o próprio peso. Por volta das 2 da manhã, restavam poucos botes. A inclinação tornava-se acentuada. Passageiros corriam em direção à polpa, buscando terreno mais alto. Alguns saltavam no mar em desespero, mesmo sabendo que a água congelante significava morte quase imediata. A temperatura estava próxima de 0 grau. O choque térmico era devastador. Então, veio o momento que redefiniria a tragédia. As luzes começaram a piscar. A energia falhava à medida que a água invadia os compartimentos finais. O navio erguia-se cada vez mais, a proa submersa, a popa apontando para o céu estrelado como um monumento prestes a ruir. E então, sob pressão inimaginável, a estrutura cedeu. O Titanic partiu-se em 2.
Durante décadas, houve debate sobre isso. Muitos sobreviventes afirmaram que o navio havia se quebrado antes de afundar completamente, mas alguns especialistas da época duvidaram. Somente em 1985, quando a expedição liderada por Robert Ballard localizou os destroços no fundo do Atlântico, confirmou-se que o gigante realmente se dividira. Naquela madrugada de 1912, porém, ninguém precisava de confirmação científica. O som da ruptura foi suficiente. Um estrondo profundo ecoou pela noite. A seção dianteira desapareceu nas águas escuras. A parte traseira permaneceu erguida por instantes que pareceram eternos, antes de também sucumbir. Quando a polpa finalmente mergulhou, o silêncio tomou conta por uma fração de segundo. E então vieram os gritos. Centenas de pessoas estavam na água. Coletes salva-vidas mantinham muitos na superfície, mas o frio fazia o trabalho de forma rápida e cruel. A hipotermia não levava horas, levava minutos. O desespero ecoava no vazio do oceano. Os botes salva-vidas, espalhados pela escuridão, enfrentavam um dilema angustiante. Retornar para resgatar mais pessoas significava risco de serem virados pelo peso dos que tentassem subir ao mesmo tempo. Muitos hesitaram. Alguns poucos decidiram voltar, mas já era tarde para muitos. Gradualmente os gritos diminuíram. Um a um, foram silenciados pelo frio. O Atlântico retomava sua calmaria, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Estrelas ainda brilhavam acima. O mar voltava a parecer um espelho. Mais de 1.500 vidas haviam sido perdidas. Nos botes, sobreviventes tremiam, não apenas de frio, mas de choque. Maridos haviam ficado para trás. Crianças choravam por pais que não voltariam. Homens que acreditavam controlar o destino haviam sido lembrados de sua fragilidade. O inafundável estava agora a 4.000 metros de profundidade. E enquanto a noite avançava lentamente, uma nova esperança surgia no horizonte. Luzes distantes. Um navio respondendo aos sinais de socorro finalmente captados. Mas para muitos, o socorro chegaria apenas para testemunhar o que restou. Na escuridão quase absoluta do Atlântico Norte, enquanto os sobreviventes tremiam dentro dos botes salva-vidas, uma luz finalmente cortou o horizonte. Era o RMS Carpathia, que recebeu os sinais de socorro horas antes e navegava a toda velocidade, arriscando-se entre campos de gelo para chegar ao local da tragédia. O comandante do Carpathia ordenou que tudo fosse preparado para receber sobreviventes. Cobertores, bebidas quentes, atendimento médico improvisado. A tripulação sabia que encontraria algo grave, mas não estava preparada para o silêncio que dominava o mar quando chegou. Não havia navio algum à vista. Apenas botes espalhados e uma imensidão vazia onde o RMS Titanic deveria estar. Um a um, os botes foram recolhidos. Pessoas em estado de choque, algumas quase inconscientes pelo frio extremo, eram içadas para a segurança do convés. Muitas perguntavam por familiares, muitas não recebiam resposta. O Carpathia tornou-se um refúgio improvisado de luto coletivo. Ao todo, pouco mais de 700 pessoas sobreviveram. Mais de 1.500 ficaram para trás. Quando o Carpathia chegou a Nova York dias depois, multidões aguardavam no porto sob chuva intensa. Jornais já estampavam manchetes chocantes. O mundo inteiro queria entender como o navio considerado praticamente inafundável havia desaparecido em sua viagem inaugural. Rapidamente, começaram as investigações. Nos Estados Unidos, o Senado abriu um inquérito para apurar responsabilidades. No Reino Unido, uma comissão britânica fez o mesmo. Capitães, tripulantes sobreviventes e especialistas foram chamados para depor. Cada decisão daquela noite passou a ser examinada com rigor. Por que o navio mantinha alta velocidade em uma área com avisos de gelo? Por que não havia botes salva-vidas para todos? Por que alguns alertas não foram tratados com máxima urgência? A confiança excessiva na tecnologia foi colocada sob julgue. Descobriu-se que as normas marítimas estavam desatualizadas. A exigência de botes salva-vidas não acompanhava o crescimento colossal dos navios. O Titanic estava tecnicamente dentro da lei, mas moralmente exposto por uma legislação que não previa tamanha escala.
Também ficou claro que a comunicação por rádio, ainda relativamente nova, não funcionava 24 horas com operadores dedicados exclusivamente à segurança. Mensagens comerciais tinham prioridade em vários momentos. A tragédia revelou falhas sistêmicas, não apenas erros individuais. O impacto foi imediato. Novas regras internacionais exigiram botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. Treinamentos obrigatórios de evacuação passaram a ser implementados. A vigilância constante por rádio tornou-se padrão. Em 1914, foi criada a Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida no Mar, estabelecendo protocolos mais rígidos de segurança marítima. Mas nenhuma mudança regulamentar poderia apagar as histórias humanas daquela noite. Relatos de coragem circularam pelo mundo. Homens que cederam seus lugares nos botes. Tripulantes que permaneceram em seus postos até o fim. Mães que abraçaram filhos pela última vez. Ao mesmo tempo, histórias de medo, indecisão e privilégios também vieram à tona. A divisão entre classes sociais tão clara a bordo refletiu-se nas taxas de sobrevivência. A tragédia rapidamente se transformou em símbolo, não apenas de um naufrágio, mas da queda de uma ilusão coletiva. A ilusão de que o avanço tecnológico era sinônimo de invulnerabilidade. A crença de que o ser humano havia conquistado o controle absoluto sobre a natureza. O Titanic tornou-se mais do que um navio perdido. Tornou-se... No início do século XX, quando o mundo acreditava que a engenharia havia domado a natureza, um navio surgiu como símbolo máximo da confiança humana. Seu nome era RMS Titanic. Construído nos estaleios da Harland & Wolff, em Belfast, ele não era apenas um transatlântico, era uma promessa, uma declaração de poder, uma afirmação de que o progresso havia vencido o imprevisível. Idealizado pela companhia White Star Line e financiado pelo magnata J.P. Morgan, o Titanic fazia parte de um ambicioso projeto: criar os maiores e mais luxuosos navios já vistos. Ao lado de seus irmãos, o Olympic e o Britannic, ele representava a supremacia industrial britânica. Mas havia algo diferente, algo que o tornava maior que todos. Ele era anunciado como praticamente inafundável. Essa palavra ecoou pelos jornais, pelos portos e pelas conversas da elite europeia e americana. Inafundável. A crença não vinha do nada. O Titanic possuía um sistema de compartimentos estanques que, em teoria, permitiria que o navio permanecesse flutuando mesmo com várias áreas alagadas. Era tecnologia de ponta para a época. Era confiança transformada em aço. Quando deixou o porto de Southampton em 10 de abril de 1912, multidões se reuniram para assistir à partida. Havia música, despedidas emocionadas e expectativas elevadas. Entre os passageiros estavam alguns dos nomes mais ricos do mundo, como John Jacob Astor IV e Benjamin Guggenheim. Também estavam centenas de imigrantes da terceira classe, carregando sonhos simples mas imensos: uma nova vida na América. O capitão escolhido para comandar a viagem inaugural era Edward Smith, um veterano respeitado que planejava se aposentar após essa travessia. Para muitos, não havia escolha mais segura. A tripulação era experiente, o navio era o mais moderno do mundo. O Atlântico parecia apenas um detalhe no caminho. A bordo, o luxo era quase inacreditável. Escadarias majestosas, restaurantes refinados, piscinas, salas de leitura, academia. A primeira classe experimentava um nível de conforto comparável aos melhores hotéis da Europa. A segunda classe oferecia comodidade acima da média para a época. A terceira classe, ainda que simples, era surpreendentemente organizada e limpa em comparação com outros navios. Mas por trás da grandiosidade, havia pressões invisíveis. A travessia inaugural era mais que uma viagem, era uma vitrine. A White Star Line precisava impressionar, precisava provar que seu investimento gigantesco valia a pena. Velocidade e pontualidade eram parte do espetáculo. Cada milha percorrida reforçava a imagem de superioridade. Nos dias seguintes, o Titanic fez escalas em Cherbourg e Queenstown antes de seguir rumo ao Atlântico aberto. O clima era favorável. O mar parecia calmo demais, quase como um espelho. Essa calmaria, porém, escondia um perigo silencioso.
Mensagens de alerta começaram a chegar pelo rádio. Outros navios relatavam a presença de icebergs no caminho. Avisos claros, coordenadas específicas. O Atlântico Norte naquela primavera estava mais traiçoeiro do que o normal. Ainda assim, o Titanic manteve sua velocidade elevada. Não era imprudência descarada, era confiança. Confiança na engenharia, confiança na experiência do capitão, confiança na ideia de que nada poderia realmente ameaçar aquele gigante de aço. Enquanto isso, a vida a bordo seguia vibrante. Jantares sofisticados na primeira classe, música ao vivo ecoando pelos corredores, conversas animadas sobre negócios, política e futuro. Na terceira classe, famílias cantavam canções tradicionais e falavam sobre o recomeço na América. Havia esperança em cada canto do navio. Mas sob a superfície daquela noite estrelada, blocos de gelo flutuavam silenciosos, invisíveis na escuridão. O mar estava tão calmo que não havia ondas quebrando na base dos icebergs, o que normalmente ajudaria na identificação do perigo. A lua não iluminava o horizonte. Era uma noite fria e clara, bonita demais para parecer ameaçadora. A tensão ainda não era sentida pelos passageiros. Eles dormiam tranquilos, confiantes no mito do inafundável. A tripulação seguia suas rotinas. Na sala de rádio, operadores trabalhavam transmitindo mensagens pessoais dos passageiros, muitas vezes priorizando esses recados pagos em vez dos avisos de gelo. Nada parecia urgente, nada parecia fora de controle. Mas a história já estava em movimento. Cada decisão tomada, cada mensagem ignorada ou subestimada, cada nó de velocidade mantido contribuía para um desfecho que ninguém a bordo conseguia imaginar completamente. O Titanic avançava pelo Atlântico como um símbolo da arrogância involuntária de uma era que acreditava ter dominado a natureza. A ideia de que algo pudesse derrotá-lo parecia absurda. Era grande demais para falhar, moderno demais para sucumbir, prestigiado demais para cair. E é justamente aí que nasce a verdadeira tensão dessa saga. Não na colisão que ainda não aconteceu, não no iceberg que ainda não surgiu diante dos vigias, mas na convicção absoluta de que o desastre era impossível. Porque às vezes, o maior perigo não é o que vemos no horizonte, é aquilo que acreditamos que jamais poderá nos atingir. A noite de 14 de abril de 1912 começou como qualquer outra no Atlântico Norte. O ar estava gelado, mas o céu estava claro. As estrelas brilhavam com intensidade rara, refletidas num mar tão calmo que parecia sólido. A bordo do RMS Titanic, a maioria dos passageiros já havia se recolhido após o jantar. Risadas ainda ecoavam nos salões da primeira classe. Na terceira classe, conversas animadas falavam sobre o futuro na América. Tudo parecia normal, seguro, controlado. Mas nos mastros mais altos, 2 vigias observavam o horizonte escuro sem o auxílio de binóculos. Eles haviam sido esquecidos em um armário trancado antes da partida. Dependiam apenas da própria visão para identificar qualquer ameaça. O mar, incrivelmente calmo, tornava o trabalho ainda mais difícil. Sem ondas quebrando na base do gelo, os icebergs se tornavam sombras quase invisíveis contra a escuridão. Na sala de rádio, operadores recebiam mais avisos de gelo vindos de outros navios. Alguns foram repassados à ponte de comando. Outros, considerados menos urgentes, ficaram em segundo plano diante do fluxo intenso de mensagens particulares dos passageiros. A confiança ainda dominava cada decisão. O navio era considerado praticamente inafundável. A velocidade foi mantida. Pouco antes das 11h40, um dos vigias percebeu algo diferente. Uma massa escura, alta demais para ser apenas uma ilusão. Ele tocou o sino 3 vezes e telefonou imediatamente para a ponte. A pergunta foi direta: "O que você vê?" A resposta foi curta: "Iceberg bem à frente." O oficial ordenou uma manobra imediata: virar o leme, acionar as máquinas para reduzir a velocidade. O gigante de aço começou a responder, mas não com a agilidade de uma embarcação menor. Foram segundos longos demais. O casco deslizou ao lado do iceberg e um som estranho percorreu o navio. Não foi uma explosão, não foi um impacto brutal, foi um rasgo contínuo, como se alguém estivesse abrindo uma lata gigantesca de metal. Muitos passageiros quase não perceberam. Alguns sentiram uma leve vibração,
Outros notaram apenas uma pausa sutil no movimento das máquinas. Aparentemente, nada grave havia acontecido. Na sala de inspeção, porém, a realidade começou a se revelar. A água entrava rapidamente em vários compartimentos dianteiros. O sistema de compartimentos estanques era avançado para a época, mas tinha um limite. O Titanic podia flutuar com até 4 compartimentos alagados. O problema é que 5, talvez 6 estavam comprometidos. Quando o engenheiro-chefe avaliou a situação, o silêncio tomou a conta. A conclusão era inevitável. O navio iria afundar, lentamente, mas sem possibilidade de salvação completa. A estimativa inicial era de pouco mais de 2 horas. O capitão Edward Smith recebeu a notícia que nenhum comandante deseja ouvir. O navio, que representava o auge da engenharia, estava condenado. A decisão foi tomada: preparar os botes salva-vidas. E então surgiu outra verdade desconfortável. O Titanic não tinha botes suficientes para todos a bordo. A legislação da época exigia uma quantidade baseada na tonelagem antiga, não no número real de passageiros. Havia espaço para pouco mais da metade das pessoas. A ordem foi clara: mulheres e crianças primeiro. Na primeira classe, comissários batiam nas portas pedindo que os passageiros vestissem coletes salva-vidas como medida de precaução. Muitos riram, achando exagero. Alguns recusaram-se a sair do conforto das cabines aquecidas para enfrentar o crio do convés. O navio parecia firme demais para inspirar pânico. Na terceira classe, a informação demorou mais a circular. Barreiras físicas e a falta de comunicação clara criaram confusão. Algumas famílias não entendiam o que estava acontecendo, outras hesitavam em se separar. Os primeiros botes foram lançados com capacidade muito abaixo do máximo. O medo percorria lentamente o convés. Os marinheiros tentavam organizar as saídas, mas nem todos estavam preparados para uma tarefa tão caótica. A principal preocupação não era a falta de botes, mas a incredulidade diante de uma eventualidade considerada impossível. O navio afundava lentamente, inclinava-se lentamente, e cada grau de inclinação diminuía a confiança. A água gelada do Atlântico parecia lenta para fazer sentir seu avanço implacável contra o aço. A primeira parte do naufrágio ainda não era uma explosão de pânico,